Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo junto comigo. Todas as manhãs eu proporciono este momento e é um prazer ter você aqui. Sabe que é como um discipulado, onde eu trago temas, assuntos que, na minha visão, são de muita importância para que você possa desenvolver uma vida espiritual. Assuntos que eu tenho ministrado aqui realmente são assuntos que inúmeras vezes se troca ali numa conversa mais íntima, mais pessoal, atendendo pessoas. Então, valorize esse momento, porque eu quero que você possa crescer cada vez mais. Todos os dias, 5h40 da manhã, tem um vídeo novo e é muito importante que você crie este hábito, porque cada vídeo que você assiste, cada ministração que você ouve é como uma pedrinha, né? Ou um tijolinho fosse acrescentado na sua vida espiritual. Isso é crescimento. Vamos lá, eu quero explanar aqui com vocês sobre algo que, infelizmente, é a realidade de muita gente. Eu já falei sobre isso, mas nós que atendemos pessoas, a gente acaba encontrando muitas coisas semelhantes. O que eu quero dizer com atender pessoas? É se colocar à disposição para ouvir pessoas, entender ali a história delas e, através do que elas abrem, né, ou nos dão abertura, nós podemos ministrar ao coração delas algo que a Bíblia, né, a palavra de Deus, menciona, ensina, exorta diante daquela situação. Mas ao andarmos com gente, eu percebo que tem algo que muita gente acaba cometendo, que é muito padrão. E como é importante que você que está aqui comigo, você entenda que isso é uma das ferramentas que o diabo usa e que, infelizmente, quando isso acontece, olha, é muito difícil, porque a situação já ficou grave. Eu vou falar sobre a necessidade de confessar as tentações para não precisar confessar os pecados. Hoje, enquanto eu estava me preparando para este momento com você, o Senhor me levou a meditar mais ou menos eu não quero aqui exagerar, mas uns 11, 12, uns 13 para 14 anos. Eu cuidava de jovens na época, e havia um jovem que estava vivendo um problema na área da sexualidade. Então, né, acabava ali com pornografia, enfim, aquela realidade que infelizmente é a realidade de muitas pessoas. Esse jovem já estava há muito tempo vivenciando isso, não conseguia sair, ele era ativo na igreja semana após semana. Chegou um dia, ele me chamou, na época eu era líder de jovens, chegou para mim e disse: olha, eu preciso falar algo que está me matando, ninguém sabe, mas eu preciso de ajuda. Eu falei: cara, abra teu coração, o que eu posso te ajudar? E aí ele contou, olha, eu tenho esse vício, eu tenho esse pecado na área da pornografia ali, eu não consigo, né, sair disso. E aí, eu ouvindo a história dele, uma história realmente que ele estava preso a isso, eu falei: cara, vamos lá, né? O que a Bíblia diz? Ministrei a ele sobre santidade, falei sobre o perdão de Jesus, né, que Deus nos dá através do sacrifício de Cristo. Falei sobre a necessidade de confissão, mas aquela conversa, olha que interessante, ela foi ali a um versículo, e eu me recordo muito bem, que é Tiago 5,16. Tiago 5,16 diz assim, né, eu estou parafraseando aqui o texto, você pode depois pegar a sua Bíblia, mas diz sobre confessar os nossos pecados uns aos outros para que sejamos curados. Eu falei sobre isso a ele, eu falei: cara, o que você está fazendo é bíblico, você está abrindo o teu coração, confessando ali algo, e diante da sua confissão, Deus vai honrar e você vai sair dessa. E aí eu propus algo para ele e eu disse assim: mas isso é um processo e eu quero que você conte comigo nesse processo. O que você terá que fazer? Você vai ter que se abrir todos os dias, se for preciso, como que você está em relação a essa área.
Eu me lembro muito bem, olha como o Espírito Santo é bom, né? Ele me trouxe à memória exatamente as semanas ali. Eu me recordo que na primeira semana ele caiu muitas vezes, e muitas vezes teve dias que foram mais de uma vez. E ele falava, cara, tô aqui de novo. E aí eu falei, cara, continua, vamos orar. Continua me mandando mensagem. Na segunda semana foi diminuindo. Terceira semana diminuiu mais ainda. Eu não vou lembrar agora com exatidão quanto tempo depois, mas chegou um momento que ele foi completamente liberto disso. Sabe quem fez tudo isso? O poder de Jesus Cristo, a ação do Espírito Santo poderosa. Mas sabe como que Jesus teve este acesso? Quando houve confissão, quando ele pediu ajuda. Eu quero falar hoje sobre algo que é muito importante, que talvez tu tenha negligenciado. É sobre você confessar suas tentações, para não precisar confessar os seus pecados. O que eu quero dizer? Muita gente acaba errando exatamente nesse ponto. Eles estão sendo minados pelo diabo, eles estão sendo completamente levados por influência das trevas, têm uma vida de muita tentação, mas eles tentam vencer isso sozinhos. Será que você não é uma dessas pessoas? Porque muitas vezes, eu tô falando assim muitas vezes, é de perder a conta. Quando nós conversamos com algumas pessoas, elas nos relatam coisas que já explodiram, coisas que já aconteceram, que já estão em níveis de muita gravidade. É questão de casamentos arruinados, questão de destruição ali, enfim, N situações. E aí, geralmente, quando isso acontece, com muito amor, eu falo assim, se já estava assim, isso não aconteceu do dia para a noite, por que tu não procurou ajuda antes? Por que não confessar um momento de dificuldade para não precisar chegar a este ponto e já abrir uma desistência? Há um tempo atrás, conversando com um casal, esse casal me procurou e quando me procurou já falou exatamente sobre divórcio. Falou, olha, não dá mais, tá assim, tá assim, tá assim. E aí eu falei exatamente isso que eu acabei de te falar com muito amor. Eu disse, isso que vocês estão me dizendo é consequência de uma série de eventos e situações. E em toda essa situação, em toda essa jornada, o que aconteceu que não tiveram liberdade de chegar e pedir ajuda antes? E aí a pergunta depois que eu fiz foi, será que tem 1% aí de desejo ou de chance de dar certo esse casamento? Se tiver 1%, a gente tá junto e vamos trabalhar nisso e Deus vai restaurar. E é o que tem acontecido, graças a Deus. Mas eu quero que você entenda esse princípio tão fundamental e tão negligenciado sobre confessar as tentações. Lembra de Davi? Quem sou eu para falar de Davi, né? E quem sou eu para colocar Davi em algo que nem Deus deseja, né? Davi é o homem segundo o coração de Deus, ou foi o homem segundo o coração de Deus, como a própria palavra registra. Então, quem sou eu para dizer que Davi fez e ficar alarmando ali, né? Os pecados e falhas de Davi. Mas a Bíblia deixa muito claro, Davi peca, né? Peca ali, questão de adultério, né? Manda matar ali o esposo da Batseba, e esse pecado foi confrontado pelo profeta. Quando houve o confronto, Davi cai em si e diz, opa, esse cara fui eu que fiz isso. Agora, trazendo isso para nós, será que você tem esperado chegar ao ponto como de Davi, por exemplo? Será que você tem esperado chegar ao ponto que não dá mais? E aí você procura ajuda? Ou às vezes nem procura ajuda e deixa arruinar tudo? Por que eu tô te falando isso? Porque é muito sério. Você precisa compreender um princípio tão maravilhoso da palavra de Deus sobre confessarmos as nossas culpas, nossos pecados uns aos outros, para que a gente possa ser curado. Então eu quero listar aqui 6 passos práticos nesse vídeo. E se você fizer isso, eu te garanto, tu vai ter uma vida vitoriosa. Tu sabe que o que eu estou falando para você é o que eu faço. Há um tempo atrás, não faz muito tempo, umas 3 semanas, 4 semanas do dia que eu estou gravando, né? Não sei que dia que você vai assistir esse vídeo também. Eu liguei para um pastor, conversei na verdade por WhatsApp, e eu expus assim o que eu estava passando. Não era questão de pecado, imoralidade, não era isso, mas era uma tentação. Qual que era a tentação, pastor? Eu vou abrir aqui para ti. Tentação da desistência, de muito pensamento, de um dia de muita crise,
E o que eu fiz nisso tudo? Eu confessei a tentação. Por quê? Para não confessar a desistência, não confessar o pecado. E se eu não confessasse? Foi tão interessante que quando eu me abri para este amigo pastor, veio muita direção de Deus. E sabe o que aconteceu no dia seguinte? Passou tudo o que estava na minha mente, passou tudo que eu estava vivendo, né? Que a minha mente estava ali me levando a querer viver, ou melhor, a desistir. Tudo porque eu pratiquei um princípio da palavra de Deus: confessar, pedir ajuda. Então, você tem que ter uma vida como essa. Você precisa entender que tu é homem ou mulher e tu serás tentado. Isso é bíblico, tu não vai conseguir fugir disso. Não consegue, você consegue se ausentar ou fugir do pecado, mas a tentação jamais. Todos nós somos tentados. Segundo a concupiscência, o desejo dos nossos olhos, segundo a cobiça da vida, N coisas. Mas nós precisamos vencer essa tentação. Então, 6 passos práticos aqui para que este vídeo não fique muito demorado. Primeiro, escolha alguém confiável, maduro ou madura na fé, para que você se abra com essa pessoa, para que você procure ajuda, para que você exponha o que está acontecendo. Não precisa, sabe? Muita gente acaba, infelizmente, querendo confiar toda a sua vida somente no pastor. Isso é muito ruim. Por quê? O pastor não deve, apacentar? Claro que deve, mas vamos ser coerentes. Será que um pastor dá conta de todos? Não dá. Mas sempre na igreja tem pessoas maduras ou outros pastores também que você pode procurar. E você pode procurar e ter essa pessoa madura na fé e você abrir o seu coração. Confessar a tentação. Às vezes a tentação são mulheres, você que é homem, ou são homens, você que é mulher. Tentação, dinheiro. Confessa as tentações. Segundo ponto, mantenha, quando for tentado, mantenha esse contato com essa pessoa e envie uma mensagem para ela no momento da tentação. É o que esse rapaz que eu contei a história ele fez. Ele se abria comigo diariamente. Então, quando tu tens alguém maduro na fé, alguém, ou com muito desejo ali de te ajudar, mas que tem uma experiência, essa pessoa vai suportar junto contigo. Então, confesse na tentação. Eu já perdi as contas também, quanta gente já me ligou no momento que estava em crise, no momento que estava querendo desistir. Eu me lembro de alguém que me ligou no momento que estava querendo usar drogas. Falou: pastor, estou em abstinência. E por ter confessado a tentação, não confessou depois o seu pecado, não precisou. Quarto, crie o hábito de conversar semanalmente com essas pessoas saudáveis. Mantenha, cultive esses relacionamentos. Eu cultivo relacionamentos com pessoas de Deus. Eu planto todo dia, eu mando uma mensagem. É importante você fazer isso. Honre, sabe? Vou abrir um pouquinho mais aqui. Honra as pessoas que estão querendo te ajudar. Como que você honra? Não procure somente quando você está desesperado. No momento que o mar se acalmou, honra a vida dessa pessoa. Mantenha ativa esse contato. Não seja só alguém que suga. Infelizmente tem muito isso na igreja. Alguém que só, pessoas que só sugam, não oferecem, só querem sugar. Não seja assim. No momento de crise você pede ajuda, mas no momento de alegria, compartilha também. Isso vai ser muito bom. E o próximo, é você entender que é o quinto ponto, que pedir ajuda não é fraqueza, mas maturidade. Para com isso de eu vou vencer sozinho, eu vou me virar, eu vou dar um jeito, não vai dar certo. Não vai. Desculpa te falar isso, não vai. Você precisa confessar, você precisa pedir ajuda. E o sexto e último ponto que eu quero que você entenda: o Espírito Santo, ele usa a comunhão entre os irmãos para nos mantermos em pé. O Espírito Santo usa gente como a gente. Isso é maravilhoso. Então, no momento que você cultivar bons relacionamentos, que você se abrir, no momento que você ter conversas semanais, que você pedir ajuda, você verá um Deus que coloca a força dele, aperfeiçoa a sua vida no seu momento de fraqueza com a força dele. É poderoso isso. Eu quero que você
né, muito mais do que me ouça aqui, né, tem me ouvido, eu quero que você pratique isso tudo e que Deus te ajude. Então hoje mesmo, existem áreas que você precisa pedir ajuda. Por que você está demorando? Tu vai esperar teu casamento acabar? Tu vai esperar teu filho sair de casa? Tu vai esperar as dívidas aumentarem? Ou você vai pegar esse ego todo inflamado, colocar ele no lixo e restaurar? Porque é isso que Deus quer na sua vida, restauração. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por este tempo juntos, Senhor. Gera maturidade. Espírito Santo, que os meus irmãos saibam, reconheçam que Tu és um Deus tão interessado em usar outras pessoas para nos curar também, meu Deus. Obrigado por este tempo, abençoa a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.